Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Tudo bem? Neste dia, nós vamos estudar mais uma lição da nossa revista Gente de Oração. E hoje o título da lição é Jesus ora pelos discípulos. O nosso texto básico se encontra em João 17, e nós vamos ler do 1 ao 26. Mas antes, nós vamos orar, entregando a Deus esse momento de estudo, essa escola bíblica dominical. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, meu Deus, por mais essa grande e única oportunidade que nós temos de estar aqui, neste momento, aprendendo mais do Senhor. Fale aos nossos corações, Pai, que venhamos aprender mais da Tua palavra, que essa palavra, Pai, venha ficar guardada em nosso coração para não pecarmos contra Ti, que essa palavra venha dar frutos a 30, 60 e a 100 por um. Então, meu Pai, tira neste momento toda a barreira que nos impede de aprender e nos ajude a aprender mais do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, abram aí a sua Bíblia, separe esses próximos minutos e vamos aprender mais da palavra do Senhor. Nosso versículo base, então, se encontra no Evangelho de João 17. Nós vamos ler do 1 ao 26. E está escrito: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o Teu nome àqueles do que o mundo me deste. Eles eram Teus. Tu o deste a mim, e eles têm obedecido a Tua palavra. Agora, eles sabem que tudo o que me deste vem de Ti, pois eu lhe transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de Ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são Teus. Tudo o que tenho é Teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais neste mundo, mas eles ainda estão neste mundo, e eu vou para Ti. Pai Santo, proteja-os em Teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me destes. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para Ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou neste mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a Tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade.
Assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amastes. Pai, quero os que me destes estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me destes, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que tu me enviastes. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Muito bonita e profunda, né, meus irmãos? É essa oração, é a oração sacerdotal de Jesus. E é importante lembrar que aqui nesse contexto, Jesus já estava ali preparando os discípulos, porque ele já estava indo para junto ao Pai. Jesus já estava preparando ali o caminho para os discípulos, para a partida de Jesus para junto ao Pai. E aqui, nesta oração, Jesus, no primeiro momento, em João 17, do 1 ao 6, né, do 1 ao 5, Jesus, ele primeiro ora por si mesmo, sabendo da oposição que ele iria enfrentar em Jerusalém. Depois, aí no versículo 6 em diante, Jesus ora pelos seus discípulos. E por fim, né, no versículo 20 para frente, minha oração não é apenas por ele, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Então, Jesus também está orando por cada um de nós. Jesus também está orando por cada um de nós, que no futuro viríamos crer no nome de Jesus, através da mensagem do Evangelho que foi proclamada ali através das vidas dos discípulos, até que chegou o Evangelho até cada um de nós. Jesus também faz essa oração por cada um de nós. E o primeiro ponto que o autor desta lição coloca para o aprendizado é a revelação da natureza divina, meu irmão. O nome de Deus, ele era sagrado ali para os hebreus, pois o nome de Deus para os hebreus representa o próprio Deus. Eles levaram a sério aquele mandamento que se encontra lá em Êxodos 27. Vamos ver o que está escrito em Êxodos 20, versículo 7. Está escrito: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Então, os hebreus, eles não proclamavam o nome de Deus, eles não falavam o nome de Deus. Eles respeitavam muito esse mandamento. E Jesus, então, aqui nessa oração, ele engrandece o nome de Deus, representando a natureza divina. Jesus, ele vai falar aí, Pai Santo, né? Pai Santo, João 17, 11. Confira aí na Bíblia de vocês. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Pai Santo, na oração do Pai Nosso, Jesus também fala isso. Pai Nosso que estás nos céus,
santificado é o teu nome, não é isso? Então Jesus aqui deixa claro que o nome de Deus ele não pode ser confundido com o nome de outros deuses, porque o único Deus santo é o Deus criador dos céus e da terra. E aí Jesus fala: Pai nosso, santificado é o seu nome, Pai santo, os proteja. Aqui Jesus está revelando a natureza divina, que é a santidade, que é um Deus santo. E não bastando isso, Jesus ainda revela a comunhão nesse primeiro ponto dessa oração. Jesus ainda revela a comunhão dele, o Filho, com o Pai. E quando a gente vai aí em outros versículos da Bíblia, vamos lá. João 8,19. João 8,19. Então lhe perguntaram: onde está o seu pai? Respondeu Jesus: vocês não conhecem nem a mim, nem a meu pai. Se me conhecesse, também conheceria meu pai. Agora João 8,55. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato conheço e obedeço a tua palavra. Então Jesus está falando aqui para os judeus, né, que eles queriam saber onde está seu pai. Eles não conseguiam entender o Jesus como Filho de Deus. Isso é um fato. Mas aqui nesse versículo, na oração sacerdotal de Jesus, ele está aí falando da união entre o Pai e o Filho, o versículo João 17,5. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse. Meus irmãos, como isso é profundo. E Jesus, ele fala da união, de como que deve ser para que o Pai seja glorificado no Filho, para que o Filho seja glorificado. Gente, isso é muito profundo aqui nessa oração de Jesus. É muito profunda essa relação da natureza. Lá no versículo 20, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Que coisa linda, né, meus irmãos? 17:21. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. União. Precisamos, meu querido irmão, estar unidos como igreja do Senhor, e não cada um puxando para um lado. E aí, nessa oração ainda, em João 17:10, está escrito: tudo que eu tenho é teu, e tudo que tu tens é meu. Importante, isso é união. E Jesus traz essa união. Nesses outros versículos que eu li, ele falava: como que você conhece o Pai? Será que você não vê? Você ainda não me conhece, como que você vai conhecer o Pai? Porque é união. O Pai e o Filho estão juntos, meu querido irmão. E aí, Jesus suplica ao Pai, também nessa oração, como eu já falei, pelos missionários que ainda iam vir, né? Pelas pessoas que ainda creriam no Evangelho. E Jesus faz isso no versículo João 10, do 17 ao 20. Então esse é o primeiro ponto da lição. A revelação da natureza divina. É o Pai Santo, é o Pai que está em união com o Filho, para que os nomes sejam glorificados. E assim nós devemos estar também em união. E aí o segundo ponto muito importante dessa lição é a revelação por meio da palavra. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, ainda no Evangelho de João, em João 1, no princípio era aquele que era a palavra, ou o verbo, vai depender da sua Bíblia. Ele estava com Deus, e era Deus,
e ele estava com Deus no princípio. Olha, Jesus é descrito como o verbo de Deus que se fez carne. E aí vai continuar falando. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Nele estava a vida, e este era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Olha, meus queridos irmãos, sem Jesus nada tinha feito. E Jesus é o verbo que se fez carne. E aqui nessa oração, no versículo 2, João 17:2, está escrito: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna e a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conhecem como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então, essa é a palavra que traz vida, e é a revelação por meio da palavra. É o verbo que se fez carne e esteve entre nós, e pagou o preço para que nós tenhamos acesso à vida eterna. E isso tem que ficar muito claro. E o que está escrito? E a fé, meu querido, não vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a ouvir a palavra de Cristo. É assim que é a palavra que traz vida, é o Evangelho, é a boa nova de Cristo Jesus, que se fez carne e se entregou por amor a cada um de nós. E aqui nessa oração, Jesus manda esses discípulos ir. Assim ele os envia como portadores do Evangelho para o mundo, para ser pregado. Que vocação maravilhosa, né, meu querido irmão? Nós sermos chamados para levar essa palavra que traz vida. Nós vivemos de um mundo que só se fala de morte. Nós vivemos de um mundo que só se fala de destruição, de perdição, de dias piores. Mas nós somos portadores da palavra que traz vida, que é o Evangelho de Cristo. E Jesus deixa essa missão: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Eu os envio para que o mundo veja, para que o nome seja glorificado, para que o nome de Jesus seja glorificado. Mas aí nós precisamos lembrar de alguns atributos, a revelação divina. O Pai é santo, o Pai trabalha em união. Aqui em João 17 vai estar escrito: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O Pai é santo, o Pai não se mistura com pecado. Ele se revelou por meio da palavra e deu esse mandamento para que os discípulos fossem. E hoje quem vai somos nós. Nós devemos ir pelo mundo e pregar esse Evangelho, mas não é de qualquer maneira. Precisamos ter uma vida de santidade com Deus, uma vida de santificação, de consagração para fazer a obra de Deus. Assim nós estaremos aptos para ir, para fazer a diferença. Precisamos ser luz em meio desse mundo, e não trevas, meu irmão. Nós precisamos ser luz, precisamos fazer a diferença. A palavra que é Jesus se revelou. A revelação por meio da palavra divina. O verbo de Deus, que sempre existiu, se fez carne e se entregou. E assim como o Pai, é o que Jesus disse na oração sacerdotal: assim como o Pai me enviou, eu os envio. União. Assim como eu e o Pai devemos ser um glorificar, estejamos um no outro, que assim eles estejam em nós. E o terceiro ponto que o autor dessa lição coloca é as testemunhas e o testemunho de Deus. Jesus olha para o futuro com base na previsão da obra que seria realizada na cruz. Pede também pelos continuadores da obra divina, do grupo inicial que contempla tudo o que aconteceu, até o grupo que viria. E Jesus ora. Olha, meu querido irmão, no Primeiro Testamento, as mensagens divinas vinham do santuário, né? Elas vinham do santuário.
Por isso que se fala tanto de santuário no Primeiro Testamento, várias mensagens que o povo ia até o templo para ter um encontro com Deus. Porém, meu querido, na Nova Aliança não é mais assim. Da Nova Aliança, a mensagem do Evangelho, ela provém da nossa posição com Jesus. Quanto mais você buscar Jesus Cristo, e você pode buscar Jesus Cristo aonde você estiver, mais cheio você vai ser. Mais a palavra do Senhor vai falar ao seu coração e mais você vai conseguir testemunhar esse Evangelho. Quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu busco aprender de Jesus Cristo, mais eu consigo testemunhar, mais eu consigo ir, mais pessoas, através da misericórdia de Deus, porque nós não somos capazes, nós conseguimos chegar, nós conseguimos fazer a diferença. Hoje o Cordeiro de Deus tem o livre acesso. Então busque mais de Deus na sua vida. Busque mais. E aqui para concluir, com toda certeza, meu querido irmão, não tenha dúvida que a fonte desta oração foi a compaixão de Jesus, pelaquela multidão de pessoas que andavam com ele, né? As ovelhas que seguiam o Mestre Jesus, que ele estava por partir. Jesus ora por ele, ora pelos discípulos e ora também por aqueles que estavam por vir. E sempre com comunhão. Sempre com a comunhão. E aqui vamos ler a conclusão. Esta oração pode ser considerada como modelo para os crentes, tanto quanto a oração do Pai Nosso. Nela, enquanto Jesus ora por si e pela obra que vai realizar, aproxima-se de Deus como Pai. Quando menciona a necessidade de santificação do grupo, ou seja, a separação do mal presente no mundo para se dedicar à obra de Deus, Jesus aborda o Pai como Pai Santo, Pai justo, pois fará justiça pelo seu Filho, dando posição de glória junto a si. Que aprendizado, né, meus queridos irmãos? Jesus ora pelos seus discípulos, Jesus ora por cada um de nós que somos os seus discípulos hoje. Então, que essa lição venha trazer aprendizado para cada um de nós. Aprendizado que o nome de Deus é santo. Que devemos, então, buscar nos santificar na Tua palavra, que é a verdade, meu Deus. Venha nos ajudar a nos santificar, a nos consagrar mais, para que assim possamos ir ao mundo e fazer a diferença entre as nações e fazer a diferença nesse mundo que só se fala de morte, mas nós temos a palavra que traz vida, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o aprendizado e que tenham todos uma excelente semana, que Deus abençoe o seu dia e até a próxima oportunidade.